Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos e bom dia para quem ainda não almoçou, né? Aqui acho que alguns já me conhecem, mas eu vou me reapresentar aqui para todos. Meu nome é Maria José, eu sou psicóloga, sou orientadora educacional, faço parte da equipe do SAI. O SAI é um órgão da Pró-Reitoria de Graduação da Unicamp, né? Todos conhecem aqui o SAI, a orientação educacional? Acho que sim, né? Então, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero agradecer a presença de todos aqui, dos alunos, pessoas da comunidade. Nós estamos sendo transmitidos ao vivo pelo canal do YouTube, pela RTV da Unicamp ao vivo. Então, eu quero agradecer também à equipe de orientação educacional, o apoio que eles estão nos dando, as outras áreas do SAI também, também as outras áreas e setores aqui da FCA, o pessoal deixa eu só ver aqui, Tecnologia de Informação e Comunicação e também da Serviço de Infraestrutura e Serviços da FCA, em especial o Otávio, que também está nos dando uma mãozona aqui. Essa aqui, gente, é mais uma atividade da orientação educacional. Ela está entre os projetos que a gente desenvolve. Então, o projeto Saiba Mais Palestras. Então, a gente já teve 2 nesse primeiro semestre aqui em Limeira. E hoje a gente vai encerrar o semestre com o professor Cristiano Torezan, falando, né, sobre este tema, que é um tema que a gente pode pensar um pouco nas diversas situações que a gente tem na vida, né? Então, não só no aspecto acadêmico, mas eu tenho certeza que esse projeto tem a ambição, né, de trazer conhecimento para que a gente possa aprimorar a nossa aprendizagem, ampliar os nossos conhecimentos e também aperfeiçoar o nosso repertório, né? Então, esse tema ele está não só na vida acadêmica, mas também nas situações de vida cotidiana. E eu acho que isso que a gente pode fazer um bom proveito desse momento aqui. Então, obrigada a todos. Também tem professores aqui, colegas, funcionários. E a gente agradece a presença de todos e também aqueles que estão nos acompanhando à distância. Eu convido também vocês a acessarem o site, né, o portal do SAI, para ficarem antenados aí por dentro do que está acontecendo, das atividades, dos eventos, e é por lá que vocês também fazem as inscrições para as atividades, para o que vai acontecer. A atividade de hoje, pessoal, está organizada em 2 momentos. Então, o primeiro momento, o professor Cristiano vai ter sua fala, que vai durar mais ou menos em torno de 1 hora. E depois a gente vai deixar um tempo reservado para o final, para que vocês possam fazer perguntas, tirar dúvidas. E eu vou passar alguns informes gerais, porque eu sei que, antes do término, alguns terão que sair por conta do período de aula da tarde, né? Então, vocês, daqui a alguns dias, receberão um e-mail com algumas informações. Dentre elas, a gente vai pedir para que vocês nos deem um feedback sobre a atividade de hoje, possam fazer sugestões de outros temas, outros interesses que vocês tenham, né? Outras sugestões. E vocês também vão receber orientações de como fazer, gerar e baixar o certificado digital. Isso vocês vão receber daqui a alguns dias. Tem uma lista de presença que está circulando já. É importante que vocês assinem, porque o que acontece? Com a lista, a gente tem a comprovação, é um documento que comprova a participação, que a gente consegue enviar o e-mail, a nossa comunicação posterior, para enviar, para vocês darem esse feedback, e também para a gente saber o que vocês acharam e enviar o certificado. Tá? No dia 2, nessa sexta, a gente vai ter uma oficina sobre ansiedade frente às provas, como enfrentar. Vai ser feita lá na FT, nesse horário mesmo do almoço, que é um horário compatível, né, que não compete tanto com outras atividades, e só compete com o almoço. Mas a gente vai fazer lá na FT, para quem quiser, faça a sua inscrição pelo portal do SAI, e aqui na FCA a gente vai ter na quinta-feira da semana que vem. Também façam a sua inscrição, vocês estão todos convidados. Então, é uma alegria muito grande, né, receber o professor.
para discutir esse tema tão relevante para diversas situações da nossa vida profissional e cotidiana, acadêmica. E apresentando formalmente o professor Cristiano Torezan, ele é graduado em matemática pela Universidade do Estado do Mato Grosso, fez doutorado direto em matemática aplicada pelo IMEC da Unicamp, onde também fez pós-doutorado na mesma área. É docente aqui na FCA e atualmente coordena o mestrado profissional em matemática aplicada no IMEC. Seus temas de pesquisas concentram-se nas áreas de teoria de informação e pesquisa operacional. Mais recentemente, vem atuando na área de métodos matemáticos para apoio à decisão multicritério. E é pioneiro no Brasil ao trazer os fundamentos do pôquer como disciplina eletiva da graduação na Unicamp. Então, agradecemos a dedicação, a disponibilidade, pela segunda vez aceitando o nosso convite, né, professor? Já esteve em outro momento lá em Campinas. E eu convido, então, o professor a compartilhar conosco as suas experiências, as diversas pesquisas desenvolvidas. Obrigado, Maria José. Boa tarde a todos. Tudo bom? Deixa eu começar... Obrigado. Deixa eu começar destravando o meu computador aqui, né? Que ele dormiu. Espero que ele funcione. Aí tá. Bom, gente, obrigado pela presença, obrigado pelo convite e pela paciência da Maria José. Me pegou num período complicado, eu demorava uns 3 dias para responder e-mail, e mesmo assim você não desistiu. É uma alegria poder vir falar desse tema. Para quem já teve a oportunidade de fazer a disciplina, sabe que esse é um tema, é um dos meus hobbies. Eu gosto de, durante um tempo, dediquei bastante para estudar pôquer, compreender as relações, o que tem por trás desse jogo, quais são os fundamentos. E trocar uma ideia com vocês é sempre um prazer. E é bastante curioso, né, que nós temos hoje, quando eu fui convidado pela Maria José, que é psicóloga do SAI, então eu imagino que ela deve ter passado pela cabeça, será que esse rapaz não vai falar de pôquer e daí gerar um monte de problema para o SAI, né? Assim, então, não é isso, e é justamente sobre as coisas que estão por trás, os benefícios que nós podemos ter desse jogo, é que a gente vai conversar. Se pensar de maneira geral, antes de entrar na parte mais específica, diversas atividades lúdicas que nós fazemos, esporte, arte, dança, leituras, né, nos preparam melhor para a vida, nos preparam melhor para o exercício da cidadania, do cotidiano. E essa é uma delas, assim como praticar um esporte, como assistir um filme. Então, eu espero que vocês encarem dessa maneira, quer dizer, uma coisa a mais que pode ser muito boa e pode ser muito ruim, assim como um monte de oportunidades que a gente tem na vida. Eu vou falar sobre um aspecto menos técnico do jogo, mas sem fugir de falar do jogo. Então, vou tentar fazer um paralelo entre o jogo e o que está por trás dos elementos fundamentais do jogo. E a primeira delas são essas duas frases que eu separei aqui. A primeira é olhar o pôquer como um jogo de pessoas que se expressam através de cartas e fichas. Então, se a gente conseguir sair daqui ou entendendo, ou pelo menos provocado a entender, que este é um jogo diferente de um jogo onde só eu faço apostas e recebo cartas, é o primeiro passo. E o mais importante é uma frase que tem a ver com pôquer, mas não é de um jogador de pôquer. O George Billing é um ator, humorista americano do século XVIII, XIX, que falou uma coisa que é bastante presente em muitos esportes ou na vida de maneira geral, e tem uma analogia com o pôquer, que a vida não consiste em receber boas cartas, mas jogar bem com aquelas que temos. Isso vale para um monte de analogias que cada um pode fazer aqui. A palestra está dividida em 3 aspectos. Eu vou começar por aqui. E, geralmente, quando eu terminava essa palestra, aparecia uma série de dúvidas. Eu cataloguei essas dúvidas num conjunto de perguntas mais frequentes. Depois eu vou falar sobre o pôquer, a disciplina de pôquer que nós damos aqui na faculdade, e um pouco sobre algumas possibilidades de se aprofundar em pesquisas em pôquer. Tem gente de nutrição aqui? Não tem? Tá bom, pulo a parte de nutrição. Tem gente de ciência do esporte aqui? Tá bom. Engenharia, ADM,
Tá bom. Então dá para fazer um pouco de cada curso. A primeira coisa é tentar entender, situar o jogo de pôquer do ponto de vista um pouco mais formal, ou do ponto de vista até legal. As 4 perguntas o pôquer é esporte? Bom, para a gente responder isso, a gente precisa recorrer às definições, o pessoal de esporte sabe, as definições básicas do que é um esporte. Então a gente tem basicamente 3 categorias principais, a categoria que a gente chama de brincadeira. Brincadeira não tem regras fixas, ou seja, as regras são flexíveis, início e fim são indefinidos. Tipo brincar de roda, é uma brincadeira que você começa e termina a hora que quiser. Depois, jogo é uma segunda categoria mais estruturada. Tem regras fixas, tem início e fim definidos. E, finalmente, esporte é uma atividade regulamentada. Então, existem confederações, federações que cuidam de regras fixas e padronizadas. Então, a gente pode criar um esporte. Jogar bolinha dentro do copo. A gente regulamenta essas regras e tenta ver se alguma confederação, ou a gente cria uma, ou apela para alguma que já existe, para ver se regulamenta isso como esporte. Então, vai dizer qual é a distância que eu tenho que jogar a bolinha, qual o tamanho da bolinha, qual o tamanho do copo. Enfim, a gente cria um esporte. O pôquer passou por essa etapa e existe uma federação chamada International Mind Sports Association que reconhece esses jogos e regulamenta as regras desses jogos como esportes. Então, pôquer é esporte não porque a gente quer ou porque a gente não quer, porque existe uma confederação que regulamenta isso, assim como xadrez, dama, go. E no Brasil, então ela está catalogado, o pôquer está lá no Ministério dos Esportes como uma modalidade esportiva. Até aí nada demais, porque tem várias modalidades bastante exóticas. Por exemplo, arrancadão em pista fechada é um esporte. Tem uma confederação que faz lá os parâmetros do carro, da pista, como é que faz as competições, enfim. Esse aqui é um deles. A segunda coisa, tá bom, então é um esporte, e é um esporte que depende... Qual é a habilidade fundamental para vencer nesse esporte? A primeira coisa que confronta o pôquer, bom, não é como o futebol, onde você precisa ter uma habilidade atlética, você precisa ter um condicionamento físico. Pôquer é um pouco diferente. Aí você pensa, bom, então o cara tem que ser bom em sorte, né? Se o cara for bastante sortudo, ele é bom em pôquer, ou se ele for um pouco azarado, não. E essa foi a primeira pergunta, na verdade, que eu fui me interessar, quando eu descobri o pôquer lá em 2008, 2009. Eu vi as pessoas falando que era um jogo de habilidade, que tinha muita matemática. E tem um artigo interessante de um matemático contemporâneo, um matemático bastante proeminente, muito bom, ganhou vários prêmios, chama Nogan Allen. E ele fez um paper chamado Poker, Chance or Skill, né? Poker, sorte ou habilidade. E ele define, por exemplo, esse é o principal resultado do artigo, tem um teorema que prova que pôquer, ou uma modalidade de pôquer que ele estudou, é um jogo de habilidade. Mas é um jogo de habilidade, portanto, pôquer é um esporte da mente, e aqui está provado que é um jogo de habilidade, mas é diferente do xadrez. E essa diferença é essencial para a natureza do jogo. Qual é a diferença que tem? É que o pôquer, a sorte é eliminada no longo prazo. Então, basicamente, o que diz aqui suponha que um jogador habilidoso e um jogador não habilidoso estão jogando 2N mãos. Então, a probabilidade do jogador habilidoso não liderar, não estar vencendo depois de 2N mãos, é aproximadamente dado por essa distribuição. Só para ter uma aproximação aqui, para N igual a 240, a probabilidade é minúscula. Ou seja, se nós jogarmos uma única mão de pôquer, se você, qualquer pessoa aqui que nunca jogou pôquer, sentar aqui diante do melhor jogador de pôquer do mundo para jogar uma mão só, a chance de você ganhar dele é aproximadamente 50%. Por quê? Porque uma mão só depende basicamente das cartas que vão sair para você e para ele. Ele tem uma pequena vantagem porque ele pode fazer com que você se confunda em algum momento e perca a mão porque você se confundiu. Mas se você vai jogar uma mão só, você aposta um monte de ficha, espera as cartas virem, pronto. Agora, se você jogar 100 mãos, não tem como vencer um jogador profissional. Então, essa precisa de volume. Essa é a primeira coisa que a gente vai guardar. Pôquer precisa ter uma amostragem grande para que a sorte seja eliminada. E isso é uma diferença bastante importante. Por exemplo, se você pegar no xadrez,
Se pegar um jogador que nunca jogou xadrez e um mestre de xadrez, não tem jeito desse jogador iniciante ganhar do mestre de xadrez. Não tem nem em uma partida, em 5, em 10, ele vai perder todas. Então, a primeira coisa então é um jogo é um esporte e existe algum tipo de habilidade necessária para vencer nesse jogo. Nós vamos atrás delas nessa palestra. A outra pergunta é, será que o que a gente está estudando aqui é alguma coisa ilegal? Tem uma série de regulamentação, não vou entrar em detalhes, mas só para ficar com duas coisas na cabeça, o que é exemplos de atividades que são ilegais no Brasil relativos a jogos? Exploração comercial de jogos de azar, a gente não pode ter cassino, por exemplo, a gente não pode abrir um bingo formalmente, explorar isso, e apostas em competições esportivas. Se eu aposto com você que o São Paulo vai ser campeão, e você não quiser me pagar, eu não tenho como cobrar isso na justiça. Não consigo cobrar essas coisas, porque isso é ilegal. Então, por exemplo, atividades ilegais no Brasil são essas, por exemplo, né? Mega Sena, o governo pode, eu estou brincando aqui, o governo pode fazer isso. Aliás, um primeiro conselho de loteria é um imposto a mais para quem não sabe estatística, né? Se vocês não dão, se essa frase não significa nada para vocês, vocês me perguntam no final que eu explico o porquê. Então, e essa foto é de dia 24/5, que é semana passada, a Câmara dos Deputados, com toda essa polêmica que tem, mas enfim, passou uma regulamentação reconhecendo o que é mais ou menos óbvio, que xadrez, dama, bridge e pôquer são atividades esportivas no Brasil. E, portanto, como elas não são jogos de azar é aquele jogo que a sorte é fator preponderante para vencer. Então, bingo, roleta, que mais? As loterias. Não tem ninguém bom de roleta, né? Não tem ninguém bom de bingo. Esses jogos são jogos de azar e continuam, a exploração comercial deles continua sendo vedada. O que não impede que a gente possa brincar dessas coisas. A gente brinca de roleta. Mas não pode ter exploração comercial. E esses jogos agora, portanto, são atividades esportivas, não de azar. Então, a gente pode ter, por exemplo, um clube que fornece um ambiente para jogar pôquer. E, finalmente, a gente entrar na palestra, o que se ganha jogando pôquer? E a primeira má notícia, para quem veio aqui atrás de alguma grana no intervalo, vai lá no bandejão, vem aqui, não estou fazendo nada, vou achar uns $5 ali, aprender a jogar um pôquer. A primeira má notícia é que, perguntando o que se ganha com pôquer, é difícil, muito difícil, ganhar dinheiro com pôquer. Esta curva aqui é mais ou menos, esse formato de curva é chamado curva de aprendizagem. É como é que as pessoas normais, ou as pessoas em geral, não mesmo as anormais, as pessoas em geral aprendem alguma coisa. Então o tempo passa aqui no instante zero você não sabia nada, aí você aprende rapidamente. Então, quando você não sabe nada, no começo você aprende muito rápido. Algumas pessoas param por aqui no nível básico, algumas pessoas depois têm um salto, vão até o nível intermediário, e algumas pessoas sobem lá em cima para um nível avançado e de nível de vencedores. A má notícia é que só em torno de 10% das pessoas são break-even ou mais, ou seja, só 90% das pessoas que jogam pôquer perdem dinheiro com pôquer. 8% ficam mais ou menos empatados, pagando conta, e 2% ganham. Então, se você quiser entrar no pôquer para ganhar dinheiro, você tem que estar disposto a ser top 2% no mundo. E aí, se você for top 2% no mundo, você ganha dinheiro fazendo qualquer coisa. Top 2% melhores vendedores de picolé ganham muito dinheiro. Top 2% melhores cientistas do esporte ganham muito dinheiro. Top 2% engenheiro ganham muito dinheiro. Então, o pôquer, desse ponto de vista, não tem nenhuma mamata. Aliás, é muito mais difícil ganhar aqui do que ganhar em alguma outra atividade onde a competição é menos acirrada. Aqui o negócio pega lá em cima. Então, e são sempre os mesmos. Em geral, se você pega assim, os top 2, os top 5% do mundo, são sempre os mesmos nos últimos 10 anos. De vez em quando aparece um talento e ele fica lá. Então, ele apareceu, Fedor Rosa, apareceu um tempo atrás, vai ficar lá por um tempo que ele quiser. Porque o cara sabe algumas coisas que nós não sabemos. É como se entrar no futebol, falar assim, vou entrar no futebol. Por quê? Porque eu quero ganhar dinheiro com o futebol. Mas com base em que? No Messi, no Neymar. Então, assim, a gente sabe, pela nossa cultura, que passar a praticar futebol para ficar rico não é um bom negócio.
Mas, eventualmente, a gente considera que passar a jogar pôquer para ganhar dinheiro é um bom negócio, o que não é. Então, a primeira coisa, a gente não ganha dinheiro. Como é que se mede resultado no pôquer? No pôquer não tem polêmica quem foi melhor, Pelé ou Maradona. No pôquer a gente olha gráfico. O cara que ganhou mais no longo prazo é melhor do que o cara que ganhou menos no longo prazo. No longo prazo. Aqui está um exemplo típico de um gráfico de pôquer. Esse cara jogou 20 mil torneios. Isso dá mais ou menos 2 milhões de mãos de pôquer. Então, ele jogou 2 milhões de mãos de pôquer e fez 80 mil dólares. Então, para cada torneio que ele joga, ele ganha 4 dólares. Multiplica isso por 4, dá 8. Então, ele ganha 4 dólares para cada torneio que ele joga. Um jogador de pôquer joga em torno de 40 torneios por dia. Então, você vê, esse cara trabalha pra caramba. Esse é um exemplo de um jogador que perdeu dinheiro. Ele jogou 11 mil torneios e perdeu 90 mil dólares. Então, para esse cara aqui, quanto mais jogar é pior. Para aquele cara, quanto mais jogar é melhor. Mas deve ter alguma coisa que esse cara sabe e que esse não sabe. Não é possível que esse seja o cara mais azarado do mundo depois de ter jogado 1 milhão de mãos. Quando eu resolvi trazer essa disciplina para a universidade, eu estava atrás mais dessa pergunta. Tá bom, já que a gente não ganha dinheiro jogando pôquer, ou que é muito difícil ganhar dinheiro jogando pôquer, o que se ganha? Assim, porque quando eu pratico natação, tem lá os benefícios associados à prática de natação. Eu jogo meu futebol de quarta-feira, eu nunca ganho dinheiro com futebol de quarta-feira. Eu perco, né? Todo mês eu perco R$150, que eu pago lá a mensalidade. Mas eu não vou lá esperando ganhar dinheiro. Eu vou lá esperando me divertir, esperando socializar com os amigos. E afinal, então se a gente vai perder dinheiro com pôquer, um dinheiro controlado, o que a gente ganha? Atrás disso a gente formou a gente criou uma disciplina de pôquer que tenta investigar um pouco isso, ou instigar, pensar sobre essas coisas. Para que vocês não durmam aqui, vamos jogar uma mão de pôquer. Então, como a gente falou, é um jogo de habilidade, mas que tipo de habilidade? O que está por trás? O que faz um jogador como aquele ganhar 80 mil e o outro perder 80 mil, na metade do volume que o outro fez? Quando a gente vê essas cenas de filme de pôquer e tal, é comum essa foto aqui, né? Um cara encarando o outro. E quando eu comecei a jogar pôquer, eu achava que isso não fazia sentido. Falei, cara, os caras ficam fazendo, sei lá, fazendo cena, né? Assim, um olhando para o outro, com cara de mal e tal. Mas vai dar para vocês entenderem aqui. Suponha o seguinte, vamos jogar uma mão de pôquer, sem baralho, sem ficha. Ninguém vai perder dinheiro. Talvez vocês vão ganhar, se vocês responderem certo. Não. Suponha o seguinte, eu ofereço um jogo para vocês que tem 2 botões, um botão verde e um botão vermelho. Se você vai levantar daí da sua cadeira, você não paga nada para jogar. Custo 0. Aí você vem aqui na frente, se você apertar o botão verde, eu te dou R$500 em dinheiro vivo, você volta para a sua carteira feliz da vida. Afinal, saiu do bandeco, veio aqui, arrumou 500, não pode ser ruim, né? Se você apertar no vermelho, a gente vai rodar um processo aleatório justo, ou seja, não vou te roubar na roleta, uma roleta auditada, que 20% das vezes você ganha 5 mil e 80% das vezes você não ganha zero, não ganha nada. Então, 80% das vezes você volta lá do jeito que você estava aí, né? Você não estava sem nada, veio aqui, apertou o botão, todo mundo perdeu, volta lá. Beleza? Decidam qual é o botão de vocês, mas não falem. Pense que fosse real, que você tem que levantar daí, no dia de hoje, qual botão você apertaria. Beleza? Tá, essa é a primeira coisa, esse é o raciocínio elementar do pôquer. Só que o pôquer não é sobre qual botão você aperta. O pôquer é sobre o botão que o cara que está do seu lado aperta. Então, tenta adivinhar, olha para ele, olha para ela, olha para alguma pessoa e tenta adivinhar qual botão essa pessoa apertaria. É isso que esses caras estão fazendo quando eles se olham. Eles estão tentando, olha de cima embaixo, fala, cara, quinhentão, será que essa pessoa é mais avessa ao risco, ou mais propensa ao risco? Por exemplo, o que você acha que ele aqui apertaria? Olha lá para ele. Verde ou vermelho? Você acha que ele aperta o quê? Verde. E você aperta o quê? Vermelho. O que você acha que ela atrás de você faz? Verde. E você? Verde. Então, é isso. Tá? Pôquer é sobre
um jogo que tem um jogo de informações incompletas, envolve risco, envolve ganho, e envolve principalmente a habilidade de olhar para o outro e falar, cara, o que esse cara faz? Porque você vai ser tão melhor no poker quanto mais você acertar isso. Então, por isso é um jogo de pessoas. A gente, na maioria das vezes, nós somos egoístas por natureza. A gente fica muito preocupado em o que eu faria. O que você faria é menos relevante do que você ser bom em descobrir o que o outro faria. Só para avançar um pouco, nessa situação, agora é o mesmo jogo, só que aqui você ganha R$5 se apertar o verde, e ganha ou concorre a R$50 com 20% de chance. Tem alguém que apertaria verde antes e agora muda para vermelho? Levanta a mão. Várias pessoas. Ou seja, nós estamos vendo uma outra coisa. Que a resposta de aversão ao risco ou propensão ao risco não é absoluta. As pessoas procuram mais o risco e evitam o risco em função do valor relativo que o benefício traz para elas. Então, a gente tem que começar a se libertar um pouco daqueles preconceitos que eu achar fulano é sempre conservador, fulano é sempre agressivo. Há pessoas que sim, que não mudariam. Deve ter aqui nessa sala alguém que continuaria no verde. Tem alguém? Não é errado continuar no verde. Tem. Algumas pessoas que preferem não correr o risco. Sei lá. E essa? O verde agora vale 50 mil e arriscar no vermelho vale 500 mil. Alguém iria no vermelho, aliás? Tem um cara... Você descobre as pessoas que são ricas, né? Assim, você vê que o cara... Não, estou zoando. Que 50 mil não faz diferença. Então, não, mas é propensão a risco. Só que você vê que essa probabilidade das pessoas irem mais para o risco e evitarem o risco depende do valor. Não há resposta certa para este jogo. Não há certo ou errado para este jogo. Mas há certo ou errado para este jogo. Agora a gente vai avançar um pouco mais. Se você tivesse que apertar 1000 vezes o botão, eu te faço a mesma proposta, você vem daí, você vai apertar 1000 vezes. Só que você tem que apertar 1000 vezes sempre o mesmo. Então é R$500 aqui, você aperta 1000 vezes esse, no final eu te dou 500 mil. Vocês concordam que está claro que mudou agora, que o jogo é outro? Por quê? Qual a resposta agora? Vermelho, com certeza? Não, verde, com certeza. O verde a gente ganha 500 mil. E se apertar 1000 vezes no vermelho, quanto a gente ganha? 1 milhão. Então, aqui tem resposta certa. A gente está agora avançando para... na direção do teorema do Nogan-Allan. A gente tem que jogar no longo prazo. E no curto prazo, uma mão aqui tanto faz. Depende do quanto o seu apetite ao risco. Mas 1000 mãos, ou 1000 vezes, quem aperta aqui ganha 500 mil, quem aperta 1000 vezes aqui ganha 1 milhão. Se você não, eu acho que é justo você desconfiar disso, mas vai lá, tem um negócio chamado valor esperado em estatística. Se não confia ainda, faz 1000 vezes, joga uma moeda para cima. Ou faz um processo aleatório lá, abre o Excel da vida, faz uma simulação, você vai acreditar que no final dá algo muito próximo de 1 milhão. Então, se você, quando você tem a oportunidade de fazer muitas vezes, é um crime não ir no vermelho neste jogo. Então, o que o jogador de pôquer, primeira coisa que ele faz? Fica procurando situações mais EV. Mais EV é valor, EV é expected value, em inglês, é o valor esperado. A gente simboliza mais EV como são todas aquelas situações onde o valor esperado é maior. Mais EV é EV maior que zero. Aqui tem EV maior do que aqui. Aqui o valor esperado é 500 mil, aqui o valor esperado é 1 milhão. Então a gente vai atrás dessas oportunidades. Acontece que elas estão escondidas. Na vida tem isso. Tem oportunidades mais EV. Só que elas não estão escritas desse jeito. Elas estão um pouco camufladas. E aí cabe a gente saber, além de saber apertar o botão certo, saber encontrar e estimar corretamente essas probabilidades. Então, o que envolve o jogo de pôquer? Para a gente tomar essas decisões, nesse pequeno exemplo de pôquer bem simplificado que eu dei, envolve matemática, estatística, envolve estratégia,
Então, eu vou fazer essa decisão uma vez, 10 vezes. Eu vou jogar contra alguém que é mais conservador ou mais agressivo. E envolve psicologia. No meio disso tudo, tem uma coisa recente, mas é uma coisa razoavelmente recente, mas bastante interessante, que é a economia comportamental. É uma teoria econômica que ganhou o Prêmio Nobel em 2002, com o Daniel Kahneman, e que tenta compreender a tomada de decisão em situação de risco, basicamente heurísticas mentais de tomadas de decisão. Eu vou chegar lá um pouco mais para o final da palestra. Mas então, para ser bom no pôquer, você precisa dominar razoavelmente bem essas 3 grandes áreas: estratégia, psicologia e matemática. Qualquer 2 delas talvez seja suficiente para não perder, mas é insuficiente para ganhar. Então, se você jogar matematicamente correto no pôquer, é suficiente para não perder, mas não passa daquela linha. Você fica no 0, o que já não é ruim, né? Então, a gente tem uma disciplina aqui, que de vez em quando eu ofereço ela, vou ver se no segundo semestre eu ofereço, ou ano que vem. Ela é basicamente dividida em 3 módulos. Tem um módulo básico sobre pôquer, porque as pessoas entram sem saber jogar pôquer. Um segundo módulo sobre probabilidade, teoria de jogos. E um módulo mais avançado, onde vem alguns profissionais que vivem disso, que pagam as contas para falar de coisas mais avançadas com a gente. Só para dar um gostinho de pôquer, eu vou transformar um pouco os botões em cartas, falando rapidamente de uma modalidade de pôquer. Não vou falar de muitas e não vou entrar muito em detalhes, mas basicamente um jogo de pôquer é um jogo que tem os botões lá, são convertidos numa linguagem de cartas e fichas. Então, as pessoas sentam, tipicamente, no mínimo 2 pessoas numa mesa, no máximo 10 numa mesa. Existem torneios que têm muitas pessoas, tipo 10 mil jogadores, eles se dividem em mesas de 8, 9 ou 10 pessoas e jogam esses 10 aqui uns contra os outros. Cada um tem a mesma quantidade de fichas, eu vou falar só de torneios de pôquer. Então, todo mundo paga uma inscrição, por exemplo, R$10, e recebe uma quantidade de fichas. Essas fichas não têm significado monetário. Então, você paga R$10 no torneio e recebe 5.000 fichas. Se em algum momento você tiver 2.500 fichas e resolver sair, não tem valor nenhum essas 2.500 fichas. Só tem 2 maneiras de você sair. Ou você perde todas as fichas, e aí você está eliminado do torneio, ou você ganha as fichas de todo mundo e você é campeão do torneio. Então, é um jogo onde a gente vai tentar coletar a ficha dos outros. De que maneira? Uma rodada de pôquer, os jogadores recebem... Existe esse botãozinho aqui, que marca o sentido da mão. 2 jogadores são obrigados a fazerem apostas antes de receber as cartas. Então, você pega lá, este jogador aposta o small blind e esse o big blind. Tipicamente, um é o dobro do outro. Por exemplo, você começa com 5.000 fichas, o small blind pode ser 50 fichas e o big blind 100 fichas. Daí todo mundo recebe 2 cartas, e este aqui é o primeiro a falar. Ele pode desistir e não gastar nada, ele pode pagar a aposta mínima, ou ele pode aumentar a aposta mínima. E aí a decisão segue para cada um, até que se chegue num acordo por quanto vai ser jogado. Feito isso, vão se abrir 3 cartas aqui, que são comunitárias. Essas cartas valem para todos os jogadores que permaneceram. Aqueles que desistiram na mão, guardam as fichas e ficam lá só assistindo. Abrem-se 3 cartas comunitárias, tem uma nova rodada de aposta, uma nova carta, uma nova rodada de apostas, finalmente uma última carta e uma nova rodada de apostas. Se depois dessas, todas essas rodadas de apostas, uma antes daqui, uma depois do turn e uma depois do river, se ainda ficarem jogadores na mão, eles vão para o critério de desempate. Eles mostram as cartas e o jogador que fizer a melhor combinação de 5 cartas dentre as 7, tem 5 cartas que servem para todo mundo e 2 cartas escondidas. Então, você tem que fazer a melhor combinação possível de 5 cartas entre essas 7. Deixa eu ver se eu tenho o resultado dessa mão. Não tem. Mas o jogo, portanto, o jogo de pôquer, a principal habilidade, ela vem antes de mostrar as cartas. Os jogadores profissionais evitam ao máximo mostrarem as cartas. Você chegar
na hora que tem que mostrar a carta, a não ser que ele esteja numa situação muito favorável, que ele esteja te ganhando. Então, ele vai tentar fazer de tudo para que você desista antes. Porque quando você desiste, quando um jogador aqui desiste da aposta, o jogador que ficou ganha as fichas sem precisar mostrar a carta. Então, eu vou lá, por exemplo, antes eu aposto, o cara apostou 2, 1, 2, eu aposto 5. Você paga os 5. Apareceram essas 3 cartas, eu aposto 15. Você olha e fala, ficou ruim para mim, desisto. Aquelas fichas que estavam lá vêm para mim sem risco nenhum. Então, fazer o outro desistir é a principal maneira de ganhar no poker. Como é que faz? Se tiver que mostrar as cartas, esses são as combinações que ganham par, 2 par, trincas, depois vocês veem isso. Isso aqui importa menos do que o resto. O que acontece é que, na maioria das vezes, as pessoas têm uma compreensão incorreta, uma compreensão errada do poker. Primeiro, que elas acham que o jogo é formar parzinhos e chegar lá no final e mostrar. Segundo, elas acham que jogos como trinca, que são 3 cartas iguais, flush, sequência, acontecem com uma frequência muito maior do que elas acontecem de fato. Aqui está uma frequência ponderada. Quando as pessoas vão para o showdown, quando se mostra as cartas no final, 43% das vezes só tem um par, 23% das vezes tem 2 pares e 17% das vezes tem carta alta. 4% tem trinca, 4% tem sequência, ou seja, essas coisas que são muito raras de acontecer. Em geral, jogadores recreativos ou amadores jogam para tentar fazer isso. E jogadores profissionais exploram isso. Eles sabem que 80% das vezes, você tem um jogo que você está com medo de estar perdendo para um jogo mais forte. E eles vão explorar isso. A pergunta que me incomodou durante um tempo é o seguinte, tá bom, se a chance de fazer as melhores combinações é igual para todos os jogadores, de onde vem a habilidade? Por que algumas pessoas ganham e outras não? Justamente pelo fato de saber explorar essa combinação de matemática, coisas do tipo, alguns fatos... 70% das vezes a sua mão não melhora. Então, você pagou lá com 9 e 10. Você pagou pré-flop, antes de abrir aquelas 3. Aí você fala, por que eu estou pagando com 9 e 10? Porque vai que bate 7, 8 e valete. Aí eu faço uma sequência. Você pensa assim. Ou vai que bate 10, 10 e eu faço 3, trinca de 10. 70% das vezes esse pensamento não funciona. Sua mão não melhora nada. Então, se eu estou jogando contra você... Basta eu esperar que você pague, 70% das vezes você não acerta, eu aposto que você desiste. Tem alguma coisa mais lucrativa que isso? Eu faço 10, você paga 10. Aí você fala, tomara que acerte o 10, tomara que acerte. Aí, eu não sei que carta você tem, eu só sei que você erra 70% das vezes. Então, tudo que eu tenho que fazer é esperar você pedir mesa com a cara de triste, que você não acertou, eu aposto. Aí você fala, você acertou, né? Você é sortudo, sou sortudo. Aí você pega as fichas. Aí na outra rodada de novo. Eu 10, você 10. De vez em quando, mas quando eu acertar, eu vou te ganhar. Sim, quando você acertar, eu perco aqueles 10. Porque daí eu paro. Porque aí você está alegre quando você acerta. Assim, você fica felizão lá que você acertou. Eu perco os 10 e ganho os 10 as 70% das vezes. Então, isso é um dos jeitos de procurar os botões lá para apertar. A segunda coisa, tem uma série de coisas, de detalhes técnicos. Eu vou falar só de 2 deles. As posições na mesa importam. Então, aqui estão os blinds, as pessoas que pagaram de maneira forçada, esses blinds variam, né? Não sei se eu não deixei claro isso, mas não é sempre os mesmos 2 coitados que tem que ficar pagando sem ver carta. Numa rodada é esses 2, na outra rodada vai rodando em sentido horário, e quem paga os blinds vai para equilibrar o jogo, né? Todo mundo tem que pagar. Quanto mais longe dos blinds você tiver, ou seja, se você está aqui e resolve tomar uma ação, todos os outros que estão depois de você vão decidir sabendo o que você fez. Sempre que a gente decide sabendo o que o outro já fez, a gente decide em vantagem. Então, suponha que os blinds pagaram, você é o primeiro a agir. E eu estou aqui. Quando você é o primeiro a agir, eu fico olhando para você. Falo, e aí, será que você está com medo? Será que você está com cara de que está confiante? Quanto você apostou? Tudo isso. Aí, quando eu vou decidir aqui, eu decido com base nas informações que você já me apresentou.
Então, jogar aqui é vantagem em relação a quem está aqui. E quem joga aqui, viu você decidindo, viu eu decidindo e pode explorar nós dois. Então, a primeira coisa é explorar um conceito de posição. E essa é uma das coisas que vale fora do poker. Quando você vai negociar alguma coisa, você vai comprar uma bike, você vai comprar um carro, é melhor em situações de negócio que você deixe o outro falar. Só pelo fato de eu estar falando aqui já há uma meia hora e vocês estarem só me ouvindo, vocês sabem muito mais a meu respeito do que eu sei a respeito de vocês. Vocês sabem a hora que eu erro alguma conjugação verbal, vocês sabem se eu estou nervoso ou não. Vocês estão de boa aí. Outro, vocês conseguem me olhar no olho sem que eu consiga olhar no olho de cada um de vocês. Porque vocês estão dividindo essa coisa de olhar no olho. Se eu começo a encarar cada um de vocês, é difícil manter olho a olho. E isso é fácil de manter por causa da posição. Então, explorar a posição é uma vantagem. Quando a gente vai negociar, negociadores experientes em conflito abrem a situação de negócio e evitam, a não ser que seja estratégico, ancorar a posição. Quer dizer, eu uso isso para revisão de prova, né? O aluno vai lá reclamar da prova. Eu poderia pegar a prova e já sair para ele falando, olha aqui, você errou aqui, você errou aqui, você errou aqui. Como é que eu jogo em posição? Eu dou a prova, eu falo, olha, veja a prova e veja onde você errou. Você vê que a situação minha, a situação de vocês, como olhando revisão de prova, piorou bastante. Porque você passa a ter que se expor e antes você só precisava se defender. Então, essa é uma situação que a gente tem que explorar aqui no poker. Outra situação é a parte estatística. Existem mãos que são mais fortes do que outras. Então, por exemplo, isso aqui é uma combinação. Isso aqui representa a força das duas cartas iniciais. Cartas que estão no grupo 1 são cartas que têm o valor esperado delas é maior do que as cartas do grupo 2, do grupo 3. Então, elas são clusterizadas aqui por grupos. Significa que se você joga cartas do grupo 5, que são todas essas, elas têm um valor esperado menor do que cartas do grupo 1 e 2 e maior do que cartas do grupo 7 e 8. Ou seja, são cartas mais fortes e mais fracas. E tem um conjunto de cartas que não estão aqui, que são aquelas que não têm valor esperado positivo. Se você jogar, por exemplo, o 4 e 9 não está aqui, e 4 e 9 também não está aqui. Ou seja, 4 e 9, cada vez que você investe uma ficha no 4 e 9, ele te toma essa ficha e mais alguma coisa. Então, ela tem valor esperado negativo. Cada vez que você investe uma ficha no Ais-Ais, ele te devolve a sua ficha e mais alguma de troco. É lucro que você tem no Ais-Ais. Então, explorar essas coisas é vantajoso. A gente está começando a transformar os botões em jogo, e isso é a parte mais difícil. Como é que a gente faz, para falar uma coisa só de tática, a gente combina isso, mesclando posição e força. Então, se eu estou jogando numa posição mais vulnerável, eu jogo com cartas melhores. Se eu estou jogando numa posição mais favorável, eu me dou o luxo de jogar com cartas piores, porque eu faço um equilíbrio. A maioria da gente, quando está jogando pôquer, quando eu jogo pôquer em casa com os amigos, a gente não está ligando para isso. Mas se você quer entrar para jogar pôquer para ganhar, você tem que ligar, entre outras coisas, para isso. Aí entra um fator psicológico forte aqui também. Eu falo para você, olha, daqui desta posição, você não deveria jogar o 6-6. Ou seja, jogar o 6-6 daqui, pelo valor do 6-6, é menos EV. Você perde no longo prazo jogando par de 6 daqui. Só que aí quando você está no jogo, você olha o par de 6 e fala, cara, mas, sabe, eu vou jogar. É aquela hora que a gente não consegue ter disciplina para fazer o que é correto. E isso, de novo, o pôquer tem muita similaridade com outras situações da vida. Em muitas coisas a gente sabe que deveria fazer alguma coisa e não faz, por uma série de justificativas. Eu sei que eu deveria fazer atividade física pelo menos 3 vezes por semana. Eu já fui atleta. E não faço. Mas por alguma coisa, e eu não posso dizer que isso é correto. Eu não faço porque eu não tenho força, talvez psicológica, principalmente, para fazer isso. Eu vou deixar esse detalhe, porque eu vou passar para alguma coisa onde que entra a matemática. A matemática entra principalmente em prospectar valor das cartas que ainda não abriram. Por exemplo, se eu tenho 2 e 3 e abre 4, 5 rei,
Eu faço 2, 3, 4, 5. Se vier As ou 6, eu faço uma sequência, e que é um jogo relativamente forte. Então, suponha que eu esteja nessa situação, 2 e 3, uma mão fraca, mas abre 4, 5 e rei, que melhora muito a minha situação. Quantas cartas me ajudam a fazer sequência? 8. 4 ases e 4, 6. A conta que a gente faz é 2 vezes 8 mais 1. Então, eu tenho mais ou menos em torno de 16, 17% de chance de completar a sequência. Então, a decisão simples é a seguinte. A chance que eu tenho de completar a minha sequência é 1/6. A decisão mais primária, sempre que a aposta está custando menos de 1/6, eu continuo. Se a aposta está custando mais de 1/6, eu largo. Essa é a decisão mais primária. Mais primária por quê? Porque eu não estou olhando nem o aspecto psicológico e nem o aspecto estratégico, só o aspecto matemático. Se você fizer isso sempre, você não perde no poker. Só que você também não ganha no poker. Isso é suficiente para ganhar. Você fica break-even. Por quê? Porque eu estou jogando com equilíbrio aqui. Eu estou jogando um ótimo matemático. As pessoas, bons jogadores, vão conseguir te explorar disso aqui. Elas vão o tempo todo forçar uma aposta onde você não consegue pagar. E aí você perde aquelas fichas que você já apostou, por exemplo. E a matemática tem um limite claro. Eu vou dar uma situação eu vou mostrar 2 exemplos agora, este e o próximo, para mostrar um é o limite que até onde a matemática pode chegar para nos ajudar a tomar essas decisões, e o outro é de onde entra situações do tipo equilíbrio de Nash. Essa aqui é a situação seguinte, suponha que agora um outro jogo que vocês vão disputar. Você chega aqui para assistir a palestra e você ganha um sorteio para uma promoção para disputar um carro, pode ser esse aqui, num heads up. Heads up em poker é 1 contra 1. Então você vai jogar 1 contra 1 com alguém que vai vir aqui na frente, vai jogar um torneio de poker 1 contra 1, não custa nada. Quem ganhar, ganha o carro. O jogo começa o seguinte, cada um tem 1000 fichas, então você está aqui com 1000 fichas. As apostas mínimas são 10 e 20 nesse jogo. Então você tem 1000 fichas e uma aposta mínima custa 20 fichas. Portanto, você tem bastante apostas mínimas. Portanto, você tem a possibilidade de jogar muitas mãos. Só que o jogo é no limit. No limit significa que cada um pode apostar o quanto quiser, a hora que quiser. Então, a primeira mão, você apostou 20 e recebeu par de 8. Par de 8 é uma mão boa. Ainda mais num jogo 1 a 1, na primeira mão você já recebe par de 8. Você fala, hoje é meu dia. Aí quando vai o oponente lá do outro lado, o seu adversário que está disputando o carro, ele pega as 1000 fichas dele e põe no meio da mesa. All-in. E te coloca numa situação seguinte, você pode pagar as 1000 fichas, ele vai mostrar as cartas e vão abrir 5 cartas aqui. Quem fizer a melhor combinação, ganha o carro. Se você desiste, se você fala, não quero jogar, ele joga as cartas dele fora, você joga as cartas fora, perdeu 20 fichas, você fica com 980 fichas e ele com 1020. E uma nova mão é distribuída. E aí uma nova rodada de apostas, está claro? Então você pode pagar os 1000 e quem ganhar, ganha a Ferrari. Não é quem mostrar a melhor carta, é depois de abrir as 5 aqui. Então você vai rodar 5 cartas. Quem paga? Alguém já começa assim, cara, eu pagaria isso daqui. Não? Alguém não paga. Assim, alguém já está decidido que eu prefiro não pagar. Você não paga. Por quê? Mas o que ele tem? Não, mas se apostou tudo, aí não precisa mais de posição, né? Porque vai abrir, não tem mais rodadas de aposta. Tá legal. É uma explicação. Alguém paga? Ah, tá bom. Vamos chegar lá. Se você começa a pensar e o cara te facilita a decisão, ele mostra que ele tem ás e rei. Ele fala, você está com medo porque eu tenho ás e rei, eu não tenho par. Esta é uma situação no poker onde a gente consegue calcular qual a chance que cada um tem de vencer. Esse cara tem 52% de chance e aquele tem 48% de chance. E agora, a gente paga ou não?
A gente está um pouquinho favorito. Só que esse é aquele botão que a gente aperta uma vez só na vida. A gente não tem a chance de concorrer 1000 Ferraris. Se a gente tivesse a chance de concorrer 1000 Ferraris, tem que pagar sempre. Mas a gente não tem, é uma vez só. Aí a gente começa a pensar, e está faltando alguma coisa. Alguém lá atrás comentou isso. Depende do quê? Depende de quem é esse cara. Mas espera aí, a matemática não é a mesma? Por exemplo, se o teu adversário for esse cara, se for o Kiko do Chaves, a situação é exatamente a mesma. A gente tem que pagar ou a gente tem que desistir? Agora o vilão está aí. E aí, você paga ou desiste? Alguém paga contra o Kiko do Chaves? E se o adversário for esse cara? Alguém do poker fala quem é esse cara? Daniel Negreanu. Esse é considerado por muitos o melhor jogador de pôquer da atualidade, um dos melhores de todos os tempos. É como jogar contra o Neymar, Cristiano Ronaldo atual, assim, sabe? E agora, a gente paga ou a gente desiste? Pensa bem. Veja a situação. Você mostrou par de... Você sabe que você tem par de 8. O Negreanu te mostra Ás e Rei. E você sabe que contra Ás e Rei você tem 50% de chance. É quase como o seguinte. Ao invés de jogar no pôquer, você ganha promoção para disputar Ferrari no tênis. E aí você chega lá e o seu adversário é o Rafael Nadal. No Saibro. Aí você fala, putz, velho, ferrou. Aí na hora de disputar, na hora da disputa de saque, o Rafael Nadal fala para você, ao invés de disputar a Ferrari no tênis, vamos disputar a Ferrari na moeda? Aí você fala, não, eu prefiro no tênis, larga essa moeda para lá. É esta situação aqui. Quando o Daniel Negreanu te oferece 50%, você tem que pegar. Porque no longo prazo, a não ser que você ache que no longo prazo, você ganhe mais das 50% do melhor do mundo. Então, por isso, tem que pegar. Só que essas coisas, está vendo como as heurísticas de tomada de decisão não são claras. A gente se confunde nessa hora, porque é um monte de informação. Aí, quando a gente traduz isso para uma informação mais completa, você fala, não, o que você prefere? Jogar contra o Nadal na moeda ou no tênis? Jogar contra o Negreanu na moeda ou no pôquer? É a mesma situação. Então, só para concluir, a situação matemática é exatamente a mesma. Mas a gente tem que tomar decisões diferentes dependendo do jogador. Está claro, então, que a matemática tem um limite no pôquer? Só que na prática eu não sei quem é. Nunca estou jogando contra o Kiko ou contra o Negreanu. Estou jogando contra vocês. E sabe o que é difícil? É saber se você é melhor, entre outras coisas, saber se naquele momento, ou sempre, quem é melhor que quem. Se você está melhor do que eu. Outras coisas, as cartas não estão visíveis. Então torna o jogo de pôquer bastante intrigado. As informações incompletas são muitas e de natureza bastante diversa. O último jogo, então, portanto, o jogador de pôquer, pensa o seguinte, esse aqui é o El, que é um jogador de pôquer, eles jogam, aqui tem 4 monitores, cada monitor mais ou menos com 6 telas. Um jogador profissional joga em torno de 24 telas, 20 telas, 18 ao mesmo tempo, tomando todas esse tipo de decisão. Quem é o cara, qual a minha chance, o que eu tenho que fazer aqui, ele está melhor do que eu, ele está pior do que eu. 24 telas ao mesmo tempo. É uma máquina de tomar decisão. Por último, para a gente abrir indo encaminhar para o final, vou propor um jogo de pôquer, que é agora sim, de pôquer mesmo, um jogo mais simples possível de pôquer. A gente tem 3 cartas só, um as, um rei e uma dama de espadas. Então, 3 cartas de espada, 2 jogadores só. Cada jogador tem 2 fichas de capital. Então, eu vou jogar contra vocês, contra cada um de vocês. Eu tenho 2 fichas, você tem 2 fichas. Nós apostamos uma ficha pré-flop, casamos uma ficha para ter o direito de receber uma carta. Então, eu boto uma ficha minha, você bota uma ficha sua. O jogador 1, o primeiro jogador, recebe uma carta, recebe uma daquelas fechada. O segundo jogador recebe uma outra carta. A regra é o seguinte, as regras são as seguintes. Para o jogador 1, ele pode apostar a ficha que resta,
ou pedir mesa. Pedir mesa fala assim, estou satisfeito com essas aí que eu já apostei. O jogador 2 só pode pedir mesa ou desistir caso o primeiro aposte. Ou seja, o jogador 2 não pode agredir. Se eu sou o jogador 1, eu aposto, você pode pagar ou você pode desistir. Se eu peço mesa como jogador 1, você não pode apostar, tá certo? Então o jogador 2 é passivo. Ele só acompanha a aposta ou desiste. O problema é descobrir qual é a estratégia ótima para ambos os jogadores. Vou fazer um pouco de teoria de jogos aqui. Se você é o primeiro a falar e você recebe o as, então você é o primeiro a falar, você pode pedir mesa, dizer que você está satisfeito, sabendo que o outro não pode apostar, ou apostar e torcer para o outro pagar. Vocês concordam que com o as a gente tem que apostar? Você é o primeiro a falar, você olha e fala, tem o as. Então eu tenho que apostar e torcer para o cara ser maluco e pagar. Porque daí ao invés de uma ficha eu ganho 2. Se eu só pedir mesa e o outro pedir mesa, eu vou ganhar uma ficha. Se eu apostar e ele pagar, eu vou ganhar 2 fichas. Se eu sou o segundo a falar e tenho as, você é o segundo a falar, eu sou o primeiro. Eu aposto, você olha, tem o as. Não tem o que você fazer, você tem que pagar com o as, porque você vai me ganhar. E se você tem a dama, eu aposto, você olha, tem a dama, não tem por que você pagar, porque você está perdendo. Essas 3 posições são fáceis. Começa a ser difícil o seguinte, você é o primeiro a falar e tem o rei. Você é o primeiro a falar, portanto você pode pedir mesa ou apostar. Quando aposta, você ganha se eu pago se você apostar, você ganha se eu desistir, você já leva a ficha, e se eu pagar e perder. Com o rei, aposta ou pede mesa? Beleza? Quem aposta o rei? Algumas pessoas. Dá vontade de apostar o rei. Estou achando que tem uma pegadinha por aí. Vamos pensar de novo. A primeira coisa que a gente viu lá atrás é pôquer é um jogo onde importa muito o que o outro faz. Então a gente tem que começar a jogar pôquer olhando para o que o outro tem. Se eu tenho o rei, o que o outro tem? Só tem 3 cartas. As ou dama. Se eu aposto e ele tem o as, ele paga e eu perco. Se eu aposto e ele tem a dama, ele vai pagar alguma vez com a dama? Não. Então, toda vez que eu aposto com o rei, metade das vezes eu não ganho nada e metade das vezes eu perco a ficha que eu apostei. Então, apostar com o rei é muito ruim, mas não é óbvio. Não é óbvio. 60% das pessoas, de uma maneira aleatória, apostam o rei. Tem 2 posições que são difíceis de dizer. O que você faz com a dama? Se você tem a dama, o que você faz? Aposta. Você tem a dama, é o primeiro a falar. Faz sentido apostar? Pensa com a mão do outro. Olha, sempre a gente vai olhar, porque é um jogo de pensar o que o outro faz. Se eu tenho a dama, o que ele tem? As ou rei? Se ele tem o as, ele paga sempre. E se ele tem o rei? Pode não pagar? Pode pagar. Mas, ou seja, faz algum sentido, começa a fazer algum sentido, é diferente. A dama é melhor do que o rei para apostar. Porque algumas vezes que eu aposto a dama, o cara desiste com o rei. E essas vezes eu ganho as 2 fichas que está lá. Então depende um pouco de saber o quão Loki é o segundo cara para pagar com o rei. Se o cara é bastante conservador, quanto mais conservador ele é, mais eu aposto a dama, porque daí ele vai desistir com o rei. Quanto mais propenso ao risco ele é, menos eu aposto a dama. Porque ele vai querer ver. Deixa eu ver se você não está me roubando. Eu tinha o rei, ganhei. Então, você tem que equilibrar isso com relação ao jogador. Mas existe um ótimo para essa situação. Dá para resolver matematicamente esse jogo e encontrar um valor ótimo, uma porcentagem ótima das vezes que eu tenho que apostar a dama para que eu fique inexplorável. Eu jogo assim sempre, independente do jogador. Alguém tem um chute? Qual o percentual de vezes que eu tenho que apostar a dama, independente, para eu não precisar me preocupar com quem é o segundo jogador? Um chute.
de 100 vezes que você recebe a dama, quantas vezes você teria que apostar a dama por blefe? Aqui a situação, a famosa situação de blefe no pôquer é esta. Blefar no pôquer não é apostar o rei. Apostar o rei é burrice. Por que o rei não é blefe? Porque na mão do adversário não tem nenhuma carta que ele desiste. Todas as cartas que ele paga, você está perdendo. Quando você aposta a dama, na mão do adversário, pode ter cartas que ele desistam. Então você faz ele desistir de um jogo que ele estava te ganhando. Ele desiste o rei. Algum chute para a gente passar? Quantos por cento das vezes eu tenho que apostar a dama e quantos por cento das vezes tem que dar call no rei? Ah, tá bom, depois vocês resolvem isso para quem gosta de resolver. Agora, falando da parte final, as explicações para isso tudo, para algumas maneiras de a gente tomar a decisão, estão talvez nesse livro do Daniel Kahneman, que ele, junto com o Tversky, fundaram a chamada economia comportamental, que basicamente eles questionaram a racionalidade humana em processos de tomada de decisão. Eles conseguiram mostrar, através de uma série de experimentos, que nem sempre seres humanos tomam decisões racionais, principalmente em situações que envolvem risco, taxa básica, prospecção de informações incompletas. E basicamente a explicação, muito resumidamente, está porque nós tomamos decisões com base em dois sistemas, sistema 1 e sistema 2. O sistema 1 ele é mais intuitivo, ele é rápido. Ele responde isso aqui, por exemplo. Vocês conseguem responder essas duas perguntas me ouvindo, mesmo com sono. É o sistema 1 que está fazendo. Agora, tenta responder isso, continuando me ouvir. Quanto é 27 vezes 51? Quantas letras tem o nome do país que foi sede nos últimos Jogos Olímpicos? Todo mundo consegue responder isso, só que você tem que acionar um mecanismo mental que é diferente do primeiro. O primeiro você respondeu de bate-pronto, a resposta estava ali, você só falou. O segundo, você tem que entrar em um algoritmo mais elaborado. Você tem que começar a checar coisas até que você consegue responder isso, mesmo de cabeça. Qual é o problema? Nós lidamos bem com problemas que são ou do sistema 1 ou do sistema 2. O que o Kahneman mostrou é que a gente se confunde em problemas que estão na fronteira desses. Por exemplo, olha esse problema. Um café e uma bala custam juntos R$ 1,10. O café é R$ 1 mais caro que a bala. Quanto custa a bala? Simples. Quanto? Dá vontade de falar que é 10 centavos. Poker, por exemplo, descobre isso tarde. Quando a gente erra fazendo negócio, você vai lá no shopping, aí o cara está te oferecendo na Polishop aquele produto inovador que saiu e que a oportunidade é única naquele dia e que você tem que comprar. E aí você chega você compra. Aí você acabou de pagar, você começa a olhar, mas será, cara? Será que eu não paguei mais do que... Será que pela internet não está mais barato? Aí já era, velho. Aí você resolveu um problema com uma heurística incorreta para aquela situação. O que se recomenda? Sai dali, pensa um pouco, e se for verdade, você vai lá e compra. O produto não vai sumir de lá em 10 minutos. Então, se você pedir 10 minutos, sentar lá, consultar no celular, pensar um pouco, tomar uma água, aí você volta lá e toma uma decisão mais correta. A gente tem que ficar alerta a essas situações. Essa é a última tela, e para a gente abrir para algumas perguntas. Algumas ideias de coisas que nós já fizemos aqui. Temos 2 trabalhos de conclusão de curso adaptando os experimentos do Kahneman para o poker, bem interessante. Tem um aluno de mestrado que está terminando uma heurística de otimização matemática baseado na sobrevivência dos jogadores em torneio de poker. E tem algumas coisas que estão projetos que pararam em algum estágio que não foram concluídos. Um deles é tentar criar estratégias baseadas em matemática, em redes neurais, em estatística. Tem o Taka que está tentando fazer agora por conta própria, uma tentativa de vencer o poker com matemática. Isso já está mais ou menos andado. Tem uma Universidade de Alberta, no Canadá, que tem um grupo forte de pesquisa nesse tema. Eles foram o primeiro a resolver o jogo de damas. Eles resolver significa, eles têm um algoritmo que é imbatível em damas. Eles têm um algoritmo que é imbatível em limit poker. E eles estão agora estudando no limit poker. Tem um trabalho que a gente chegou a fazer o projeto e depois não fez os experimentos, que é estudar se
jogadores profissionais de pôquer, de xadrez, fazem sinapses diferentes de jogadores recreativos, através de ressonância magnética. Então, será que o cérebro de um jogador profissional é ativado em regiões diferentes do que o cérebro de um jogador amador? Isso comprovaria fisicamente que há habilidades diferentes em grupos diferentes de pessoas. Eu não tenho dúvida que a cabeça do Neymar pensa diferente da minha em futebol. A habilidade a gente tem parecida, mas ele faz umas coisas que eu não imaginaria fazer, né? Então, eu acho que acontece o mesmo. Era uma piada. Eu acho que acontece o mesmo em pôquer. Outra coisa para nutrição é estudar nutrição de jogadores profissionais de pôquer. Esses caras ficam sentados 8 horas por dia e, diferente de qualquer outra das outras atividades normais, eles precisam estar muito bem no final do dia. A gente, normalmente, você tem que estar bem no início do dia, você deixa os pepinos para resolver de manhã. E os jogadores de pôquer, o lucro deles está, talvez, nos últimos 20 minutos da sessão, na última hora da sessão. Depois de eles terem jogado 10 horas seguidas, eles pegam uma mesa final, e aí a mesa final, a diferença entre ele ganhar $50 caindo em nono e $2.000 caindo em primeiro. E isso vai, às vezes, questão de 1 hora. Então, o que esse cara tem que comer, de que maneira ele tem que se preparar para, no final, depois de 8 horas de trabalho, conseguir encarar o momento mais importante. Bom, era um pupurri de tudo isso que eu queria falar com vocês. A gente tem aí uns minutos para trocar uma ideia agora. Obrigado. Você quer que eu repita a pergunta? Tá bom, eu repito. Você pode fazer a pergunta e eu repito aqui, pode ser? Tá, a pergunta é sobre de que maneira o cientista do esporte pode se preparar para apoiar um jogador profissional de pôquer como atleta, é isso? Deixa eu te dar o microfone que eu acho que vai funcionar melhor, porque eu não entendi a pergunta, você viu como é que... Como que o pôquer ajuda um atleta a trabalhar as tomadas de decisões durante um jogo de futebol, basquete, que seja, dentro relacionado ao esporte? Entendi, muito boa pergunta. É no sentido contrário, de que maneira que o pôquer pode ajudar as pessoas a tomarem decisões nas diferentes áreas. Eu acho que a primeira coisa o pôquer permite ser visto, o pôquer pode ser visto como um laboratório onde você exercita a tomada de decisões. Decisões que na vida você tem raras as chances de fazer. Por exemplo, a primeira coisa importante é se conhecer em situações de risco. Como é que você reage numa situação onde você acabou de perder você era favorito numa mão e acabou de perder 70% das suas fichas? Como você reage? Você perde logo as outras 30, porque afinal você está um azarado? Ou você respira, aceita que você acabou de perder aquilo e tenta fazer o seu melhor com o que sobrou? Eu acho que este é um pensamento, a primeira coisa que eu acho que o pôquer pode ajudar em todos os esportes. Para quem jogou, para quem faz esporte de competição, sabe que é frequente que você toma um revés. Você não imaginava, você vai jogar futebol e sai 1-0 para o outro. Você não imaginava que com 2 minutos está 1-0. Você tem que administrar esse mau momento. E às vezes você tem que administrar bons momentos inesperados também. Você não imaginava estar vencendo um jogo de 3-0. E aí o que você faz? Você muda totalmente, vai para vencer de 10, você segura. Então, como administrar momentos de perdas e ganhos? Eu acho que esse é o pôquer permite. Isso permite, que eu estou dizendo, não é jogando jogo profissional. É você reunir na sua casa, coloca uns feijões para representar a ficha e ver como é que você faz, como é que você lida quando você está perdendo, como é que você lida quando você está ganhando. E a vantagem disso a vantagem desse jogo é que ele te coloca em cada mão 5 oportunidades de você tomar esse tipo de decisão. Então, de repente, algumas delas ficam automáticas. Uma outra maneira é que
ao fazer isso, você descobre que as nossas heurísticas mentais, descobre o que o Kahneman descobriu, que as nossas heurísticas mentais, elas, por vezes, nos traem. A gente acha que a gente está tomando a melhor decisão, mas é porque a gente não olhou todos os aspectos do problema, a gente fica meio míope. Saber disso é uma vantagem. Saber disso, por exemplo, pode fazer com que você hesite em alguma decisão, pense um pouco melhor e tome uma decisão melhor. Então, o exemplo que eu dei de comprar por impulso é um desses. Para as pessoas que compram por impulso, elas compram motivadas por uma heurística mental que tem alguma recompensa. Só que se você considera que isso é errado, quer dizer, isso está te fazendo mais mal do que bem, o que você tem que aprender com isso? Você tem que aprender a não comprar por impulso. Você sai, pensa, volta lá e compra. Então, o jogo te permite fazer isso o tempo todo. Eu vejo, a gente reúne para jogar, se a gente reunisse aqui, rapidamente todo mundo consegue mais ou menos fazer algumas categorizações. Fulano é muito conservador, aquele joga por impulso, aquele está só zoando. Então, você começa as pessoas revelam algumas características que eventualmente elas nem sabiam. Então, acho que é nesse sentido, assim, três aspectos. Parabéns pela palestra, primeiro de tudo, né? Adorei a temática. Minha pergunta é uma pergunta um pouco mais específica, um pouco mais voltada ao poker, né? Você mostrou um gráfico que como seria a questão do blefe em termos de matemática, em termos de lógica, quando não faz sentido você blefar. Mas a gente está lidando com seres humanos na hora do jogo. Existe alguma estatística ou existe enfim, nos livros de poker, existe um número, quando esse ato de blefar, no caso, o quanto se pode ser bem sucedido no blefe, mesmo não tendo uma mão boa ou favorável, como a matemática manda, que é o risco mínimo? Bom, não existe uma resposta padrão, mas existe sim o que você tem que analisar para que o blefe seja bem sucedido. E é uma extrapolação daquela situação. Um blefe consiste em você apostar acreditando que você não tem a melhor mão, ou seja, acreditando que eu estou perdendo a mão, mas acreditando que na mão, no leque de possibilidades que a gente chama range de mãos, no range de mãos que o adversário pode ter, porque afinal a gente nunca sabe quais são as duas cartas que ele tem. O máximo que a gente pode saber é quais são as prováveis cartas que ele tem. Então você imagina esse leque provável, separa ele mais ou menos o seguinte: do leque provável de mãos, quantos por cento ele tende a desistir? Então eu acho que ele desiste a maioria. Se ele desiste a maioria, eu vou fazer uma aposta e forçar ele a desistir a maioria. Pode ser que ele esteja justamente naquela parte do range que ele não desiste. Mas então o blefe bem sucedido é quando eu analisei a situação toda da mão, até ali, analisei situações passadas desse jogador, então eu tenho que ter, quanto mais informações sobre o jogador tiver, melhor. Quer dizer, em situações parecidas, ele deu call com mãos marginais, ou seja, esse cara, eu já vi ele jogando e um jogador fez uma aposta e ele não tinha a melhor mão e ele pagou com a terceira melhor mão. Bom, contra esse jogador, um blefe é menos lucrativo. Há jogadores que fazem uma coisa que é muito ruim, assim, mas para ele é muito bom para quem está jogando contra, que eles desistem e mostram a mão, assim, tipo, olha, vou desistir, mas eu tinha par de 7, e par de 7 às vezes era bom. Eu vou desistir porque eu tenho as e 5, e eu acho que você tem um as melhor do que as e 5. Quando ele está fazendo isso, esse tipo de jogador é o jogador que a gente vai tentar blefar mais, porque ele desiste, e além disso ele mostra que ele está desconfortável de desistir com a mão. Então, a resposta é tentar explorar jogadores que desistem em geral, jogadores que jogam com um leque de mão muito desequilibrado, com range de mão desequilibrados, e que tendem a desistir no final. Então, não tem a bala de prata, mas tem o conceito para analisar. É muito difícil. Saber... Essa é uma coisa importante, essa pergunta é muito boa, porque tem duas coisas muito difíceis no poker, que é extrair valor quando você está ganhando. Quer dizer, tem pessoas que extrair valor significa, eu sei que eu tenho a melhor mão que você. Então, o que eu tenho que apostar? Eu tenho que apostar o máximo que eu acho que você paga.
Se eu apostar muito, você desiste e eu perco. Então eu tenho que apostar o máximo que eu acho que você paga. E a segunda situação é blefar corretamente. Para blefar, eu tenho que apostar o mínimo que eu acho que você desiste. Porque se eu tiver, talvez esse mínimo é todas as minhas fichas. Mas eu tenho que apostar a menor quantidade, qual é a menor quantidade de fichas que eu arrisco e que mesmo assim você desiste e eu ganho. Então são duas coisas que aí começa a se diferenciar, por exemplo, aqueles 2% dos jogadores que ganham dinheiro. Eles são muito bons em fazer isso, por exemplo. Então, pergunta, diga aí. Como funcionam as pesquisas? Como quase qualquer outra, um aluno chega interessado ou eu tenho algum interesse, converso com alguém, a gente faz ciência aqui. Então a gente tenta criar um projeto que tenha perguntas que possam ser respondidas com base em um processo rigoroso de fazer ciência. Quer dizer, eu tenho um conjunto de perguntas, um conjunto de hipóteses, algumas metodologias, e que se a gente vai seguir esse protocolo tentando responder as perguntas. Por exemplo, no caso da heurística, um aluno de mestrado, que é jogador de pôquer, ele acha que existe uma classe de algoritmos em matemática chamada algoritmos genéticos, que tentam resolver problemas de otimização imitando a evolução das espécies. Então, eles vão evoluindo populações de soluções de geração para geração, esperando que essas populações fiquem cada vez melhores para responder um determinado problema. O que ele falou? Olha, eu acho que a maneira com que os jogadores evoluem num torneio de pôquer pode ser útil para resolver algumas classes de problemas de matemática. Ah, você acha isso? Acho. Escreve num papel, a gente bola um projeto, faz alguns testes, e agora a gente já está na fase, ele vai se encaminhar para a defesa. Ele está resolvendo uma biblioteca razoavelmente grande de problemas de matemática com algoritmos genéticos que imitam um torneio de pôquer. Não tem carta, não tem aposta, não tem nada. É só a dinâmica de que maneira que os jogadores profissionais fazem para sobreviver num torneio de pôquer. Ele tentou imitar isso para as melhores soluções de um problema matemático irem sobrevivendo ao longo de várias gerações. Então, e as outras, qualquer uma delas é o protocolo de fazer pesquisa aqui. Você procura alguém, faz uma pergunta e diz, olha, eu acho que eu consigo responder isso. De que jeito? Assim, assim, assim. Alguém já fez isso antes? A gente vai atrás. Se ninguém fez isso antes, ou nada parecido, é muito complicado. Então, normalmente, a gente vai atrás. Ah, sim, o cara já fez. Por exemplo, nutrição. Ah, já tem um estudo de nutrição para, não sei, jogadores de golfe, jogadores de futebol. Então, deve ter os fundamentos para... deve ter nutrição para pessoas que se parecem mais com jogadores de pôquer, ficam sentados, executivos, não sei. Então, é por aí. Última pergunta? Não temos última pergunta? Ah, temos última pergunta. Faz o microfone para ficar gravado lá. Em relação àquela questão que você falou de que apostar na loteria é pagar imposto. Ah, tá bom. Você ficou incomodado. Primeiro que, vamos lá, vou demonstrar o seguinte. Demonstrar de maneira, usando matemática aproximada. Ganhar na loteria jogando e não jogando, a chance de você ganhar na loteria jogando e não jogando é a mesma. Você concorda? A chance de você ganhar na loteria jogando e não jogando é a mesma. Não. A chance de você ganhar jogando por exemplo, na Mega Sena é quanto? 1 em 52 milhões. Então, divide 1 por 52 milhões. 52 milhões tem 3 zeros aqui e mais 2. Então, são 8 zeros. Então, esse número é 0.000. Tem 8 zeros depois do primeiro dígito diferente de zero. Isso é quando você joga. Então, você tem essa chance. Quando você não joga, a tua chance é 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Então, até a oitava casa decimal é a mesma. Né? Na oitava casa decimal é que diferencia a chance de jogar ganhando e não ganhar jogando e não jogando. Obviamente, há uma provocação. É que na maioria das... Quantos processos nós fazemos que nós consideramos para além da quinta casa decimal, da sexta casa decimal? É 0 a mesma coisa. Mas, independente disso, assumindo agora que de maneira mais correta, você calcula o valor esperado de você jogar R$1, ou quanto está o bilhete da Mega Sena? Não sei. 3,50.
Então, como é que você faz? Você faz 3,50, você com probabilidade 1 menos 1 sobre 64 milhões, você perde 3,50. E com probabilidade 1 menos isso, você perde 3,50, e com 1 sobre 64 milhões, você ganha o prêmio. Quando você multiplica uma coisa pela outra, você vai ver, eu não sei qual é, exceto a Mega Sena acumulada, todos os outros têm valor esperado negativo. Significa que mesmo que você apostasse infinitas vezes na Mega Sena, alguma vez você ganha, a vez que você ganha não compensa todas as vezes que você perde. Mais ou menos é o seguinte, quando você joga na roleta do cassino, para cada dólar que você aposta na roleta do cassino, o cassino te toma 5 centavos. É o EV da roleta. Você põe $1, ele te devolve 95 centavos de dólar. Para cada real que você põe na Mega Sena, ela vai te devolver em torno de 60 centavos, 50 centavos, dependendo do prêmio. Isso varia com o prêmio. Então, se você bota R$1, tira 65 centavos. Você bota R$1, tira 65 centavos. Os outros 40, os outros 35, está indo para alguém, está indo para o governo. Então, você está pagando, cada vez que você bota R$1 lá, você está pagando em torno, assumindo que um dia você vai ganhar, você está pagando em torno aí de 30%, 40% de imposto, só pelo fato de jogar. Se você não ganhar, então, você está pagando 100%. Né? Se assumir que você nunca vai ganhar, você põe 3,50 e te devolve 0. Você põe 3,50 e te devolve 0, que é o que acontece. Mas, mesmo que você ganhe, a chance, o valor esperado é só fazer X, P de X, aí você multiplica X por P de X e soma. Quando isso dá negativo, significa que você perde dinheiro no longo prazo. E aí é por isso a provocação de que você tem um imposto a mais. Se você não sabe disso, você paga um imposto a mais. Mais uma, última. A pergunta é sobre o cash game em relação a torneios. Não é proibido, o jogo é o mesmo, portanto, cash game é um jogo de habilidade, até mais habilidade que torneio. O que é complicado é regulamentar a exploração comercial do cash game. Torneios, todo mundo pagou uma taxa de inscrição, a casa que está, o organizador do evento fica com um percentual daquele valor e você paga tributo em cima do valor que foi arrecadado. Em cash game é difícil controlar o sistema de compra de fichas. Cash game é um sistema onde você pode recomprar muitas vezes. É como se você pagasse várias vezes a inscrição. Então, como não tem controle, é difícil tributar. Então, a questão não é proibido, só que é difícil de regulamentar a tributação. Então, por isso que tem essa coisa assim do cash game ser mais difícil ou mais visado do ponto de vista de fiscalização. Não por ser ilegal, por ser difícil de tributar. Essencialmente é por isso. Acho que tem que encerrar, que eu tenho que dar aula de novo daqui um pouquinho às 2 horas. Obrigado aí por esse bate-papo. Até a próxima. Nós.